Estamos agora na segunda aula de como chegar ao milhão, os primeiros passos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, os famosos FIIs, né? De investimentos. Para quem não sabe ou entrou de paraquedas aqui nesse vídeo, eu estou trazendo um mini curso gratuito aqui para vocês, onde eu vou trazer algumas aulas, um conceito para vocês aprenderem sobre esse mercado da Bolsa de Valores, de como entrar no mundo financeiro e começar a ver seu dinheiro render. Pois muita gente entra no mercado de forma errada, achando que é brincadeira ou algo do tipo, e acaba perdendo dinheiro. E acaba falando, a Bolsa de Valores não presta, eu entrei lá, só perdi dinheiro, porque não entendeu o conceito da coisa. Mas e você quer perder dinheiro? Bom, se você tem todos os parafusos da caixola, eu acredito que não, né? Você quer sair da corrida dos ratos. Então já é hora de começar a mexer os pauzinhos e mudar sua vida para melhor. Pois como eu sempre digo, as pessoas trabalham, voltam para casa cansadas, ficam no celular vendo TikTok, Facebook, Instagram, qualquer coisa, sem conteúdo, sabe? Fica vendo um vídeo bobo. E no final de semana vai sair, beber, curtir com os amigos, gastar o que não tem. Tá certo, elas trabalham para isso, mas a que custo? Porque todo mês, mensalmente, elas fazem isso. Trabalham, vai curtir, tudo certinho, né? Só que a gente tem que botar na cabeça que o preço das coisas está aumentando continuamente por conta da inflação. E o seu salário não acompanha isso. As pessoas vão continuando isso ano após ano. Até que um dia, vai passando muito tempo, vem a família, os filhos, e aí realmente não sobra nada. O que essa pessoa plantou enquanto tinha tempo para isso, enquanto tinha uma liberdade, né? O seu salário vai ser só para pagar as contas e se sobrar ainda. Porque não investiu em estudos. Conhecimento. Eu sei que você não é dessas pessoas assim, e se for, tá tentando mudar. Porque ao invés de hoje você tá curtindo, aproveitando com os amigos, você tá aqui estudando, aprimorando seu conhecimento, assistindo a aula do Mestre Invest, querendo mudar de vida para melhor. E é por isso que eu admiro você. Então eu tô aqui, eu vou te ajudar a ter um nível de conhecimento superior no mercado de Bolsa de Valores. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, pois assim eu entendo que você gosta desse conteúdo e acabo trazendo mais para vocês. Vamos lá, o conceito. O que é fundo imobiliário? Fundo de investimento imobiliário, também conhecido como a sigla FII, nada mais é do que um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum: investir em ativos imobiliários. Ou seja, podemos entender os FIIs como um investimento realizado através da Bolsa de Valores, em que o investidor compra uma ou mais cotas de fundos e pode ganhar dinheiro com a valorização da cota ou com distribuição de rendimentos realizada pelo administrador do fundo. Resumiu tudo aqui, né? Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Você compra uma casa ou um apartamento. Eles vão se valorizando com o tempo, certo? Todo mundo já ouviu que o que não se desvaloriza é uma casa, apartamento ou terreno, um imóvel. No fundo imobiliário é quase a mesma coisa. Você está comprando parte de um imóvel na proporção de cotas. Exemplo, tem um apartamento de 100 mil reais, você está comprando uma parte delas. Seja de tijolo, de papel, fundo, o que for. A tendência é sempre se valorizar. Agora pensa aqui comigo. Você aluga a casa ou apartamento que você comprou. Você vai receber aluguel mensalmente, certo? No fundo também, é quase a mesma coisa. Você compra 10 reais aí de fundo imobiliário, você vai receber aluguéis mensalmente por isso, sem falta. Claro, na proporção de cotas que você tem. Dependendo, vamos supor assim, uma cota de fundo por 10 reais, você vai receber 10 centavos de aluguel, na maioria das vezes. Os famosos dividendos. Vamos lá, agora você comprou uma casa no valor hipotético de 100 mil reais, em 30 parcelinhas de 450 reais. No total, você pagou 162 mil. 62 mil foi só de juros. Perdão, falei errado. Comentei 30 parcelas. É 30 anos. 360 parcelas de 450 reais. Agora, se você tivesse pagado 450 reais mensalmente em fundos imobiliários, você teria recebido aluguel mensalmente das suas cotas e ficaria livre de juros e imposto de renda, fora o aluguel mensal que eles te proporcionam. Importante, olha, os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, desde que o investidor possua menos de 10% no valor de total de cotas do fundo, que deve possuir no mínimo 50 cotistas. As mesmas
tenham sido negociadas em bolsa. Mas hoje é muito difícil um fundo imobiliário ter menos do que 50 cotistas, né? Cá entre nós. Ó, de acordo com a B3, ela publicou este ano que existe 2,1 milhões de pessoas investindo em fundos imobiliários. Agora vamos falar sobre os tipos de fundo. Quais são? Existem diversos tipos de fundo, mas vamos explicar três aqui para vocês. Tem o fundo de tijolo, o de papel e fundos de fundos, mais conhecido como FOFs também. Agora vamos explicar o que seria fundo de tijolo. Eles são focados em empreendimentos físicos, como o nome já diz, fundos de tijolo. A política do fundo de tijolo é investir na aquisição de construção de aluguéis ou imóveis comerciais, como shopping, prédios, hospitais, faculdades e entre outros. O objetivo do fundo de tijolo é encontrar empresas ou pessoas que estejam interessadas em utilizar os imóveis adquiridos. Em troca, o fundo recebe um aluguel mensal para ser distribuídos aos seus cotistas. Esse fundo também tem muitas vantagens. Eu particularmente prefiro mais fundo de tijolo. Opinião minha, tá? Não tem nada a ver com o foco da aula de hoje. Essa é uma opinião própria. Mas dentre as vantagens dele, tem menor volatilidade, né? Que apresentam menores oscilações comparado ao preço de mercado, entre outros. Dividendos, porque pelo menos 95% do resultado é distribuído. Acessibilidade, porque é possível adquirir com pouco dinheiro sem precisar ser realmente o dono do imóvel. Facilidade também, porque esse tipo de fundo é fácil de entender, analisar e escolher. Diversificação, é comum encontrar fundo de tijolo com vários imóveis em seu portfólio também, então é bem diversificado. E valorização dos imóveis, pois além de você receber aluguel mensal, os imóveis vai sempre se valorizando, igual eu comentei no começo do vídeo. E também temos o fundo de papel, que é outro tipo de fundo. Um fundo de papel tem como estratégia investir em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como LCI, CRI, títulos de recebíveis imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários e entre outros. O lucro desse fundo vem de juros ou dividendos pagos pelo título ou a própria venda deles, porque eles aplicam o patrimônio dos seus cotistas em variações de renda fixa ou renda variável. Portanto, o fundo de papel funciona da seguinte forma: o fundo é constituído e emitem cotas a serem vendidas na bolsa de valores, investidor pessoa física e institucionais. O valor da venda da cota é usado para montar uma carteira de investimentos que o produto que conhecemos acima. O valor recebido dos CRIs, LCIs, que entram no caixa do fundo, que distribui ao menos 95% do resultado líquido aos seus cotistas. E quando esses títulos acabam, o fundo traça novas estratégias para poder incluir novos ativos e renovar seu patrimônio no fundo. Porém, eu não vou entrar muito no assunto de LCI e CRIs, porque isso não é tema no vídeo de hoje. Mas o básico vocês entenderam, né? Que eles investem em renda fixa ou renda variável também. E agora existe fundos de fundos imobiliários, também conhecido como FOFs. Você já pensou em investir em diversos tipos de fundos imobiliários de uma única vez? Bom, com FOFs isso é possível. Por quê? Fundos de fundos, também chamados de FOFs, são aqueles que investem em cotas de outros fundos, sejam eles de papel, tijolo ou outros FOFs. Então consiste em uma boa diversificação nesse mercado, em vez que você tenha acesso a vários fundos com um único investimento só. Então você consegue investir em fundos de papel, de tijolo ou até mais fundos de outro fundo só investindo nesse FOFs, porque ele investe em outros tipos de fundo diversos. Vamos supor, você entregou ali, fala assim, agora é com você, você entregou seus R$100, você investiu R$1.000 e ele fala, ele vai analisar bem, esse fundo vai lucrar, vou nele. Fundo de papel, fundo de tijolo. Ou aquele outro fundo lá vai trabalhar para mim também. Então, vai ter muita diversificação. E agora, quais que são as vantagens disso? Tem diversificação, igual eu comentei no fundo anterior. Menor risco. Porta de entrada também. Sabe o que é uma porta de entrada? Porque quando você está começando no mercado, é uma boa opção você entrar nele, porque eles também investem em renda fixa, como se fosse fundo de papel também, porque eles investem em fundos de outros fundos. Então, se você é inexperiente, essas coisas, eles já estão investindo por você. E você já vai tendo esse conhecimento no mercado. Praticidade, porque a vida do investidor fica mais fácil, não tem que ficar escolhendo um fundo ali. Você pega esse e ele escolhe por você, já economiza bastante trabalho seu. E também a gestão profissional. Porque, como eu comentei, esse fundo não é você que vai ver
vai ter um gestor lá profissional analisando fundo por fundo para ver qual que é a melhor opção para você. Portanto, além de ser fácil de compreender, eles têm uma ótima diversificação. Agora basta você analisar, né, entender melhor sobre esses FOFs. Eu tô dando uma passada meio que por cima dos tipos de fundo, porque é bastante coisa. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo específico sobre ele. Aqui eu tô trazendo mais o básico para vocês entenderem o conceito de cada um deles. Agora vamos para os riscos. Quais que são os riscos dele? Existe o risco de mercado, certo? Por serem negociados na bolsa, fundos imobiliários estão constantemente sujeitos a risco de desvalorização no mercado. Fatores como a situação geral da economia, mudanças da demanda por imóveis, variações na taxa de juros, que podem derrubar o preço da cota do fundo e prejudicar o investimento. Risco de mercado também expliquei no vídeo anterior o que era. Aqui eu dei uma lida para vocês entenderem o básico, porém no vídeo anterior que vocês assistiram, tem uma melhor explicação de risco de mercado. Risco de liquidez. Mesmo com os fundos imobiliários crescendo cada vez mais no país, a quantidade de participantes nesse mercado ainda é pequena, afetando a liquidez do investimento. Isso pode tirar a liberdade de quem investe de entrar e sair do fundo quando quiser. Também foi explicado na aula 1, citei exemplos, né? O quanto tá a demanda, né, de cota, se é fácil ou difícil vender, também explicado. E risco de vacância, o que seria isso? Risco de vacância. Não é garantido que todos os imóveis do fundo serão alugados. Ou seja, caso haja dificuldade para encontrar locatários, a receita dos aluguéis será comprometida, afetando também o rendimento pago aos cotistas. Vamos dar um exemplo. Eu invisto no fundo XP-LG11. O que aconteceu? E tinha 8% alocado nas lojas americanas. Depois daquele rombo, tirou. Então, como aquele fundo caiu em média 8% e acabou desvalorizando, eu estou esperando chegar ao mesmo preço, afetou muito isso o fundo que eu invisto. Esse sim seria o risco de vacância. Risco de inadimplência. Também existe a possibilidade do locatário não pagar com suas obrigações com o locador, isto é, deixar de pagar o aluguel. Além da receita com o aluguel diminuir, a inadimplência pode gerar custo jurídico extra no fundo. Igual como aqui está bem explicado, risco de o locatário não pagar seu aluguel. Agora vamos para os lucros, né? Os famosos lucros que vem interesse em vocês. O que eu ganho com isso? Existe a valorização das cotas. Ó, o que seria? O preço unitário de uma cota pode se valorizar com o tempo, seja pelo aumento do patrimônio do fundo ou a valorização natural do mercado. Com isso, as pessoas que investiram lá no início podem lucrar vendendo suas cotas ao preço superior ao comprado. Então, essa valorização das cotas eu também, né, expliquei no primeiro vídeo. Como ganho de capital, seria as cotas se valorizando com o tempo. E distribuição dos lucros do fundo, que seriam os famosos dividendos que vocês gostam, né? Pode se tratar de um investimento imobiliário. Todo fundo tem uma renda mensal, advinda principalmente do aluguel dos seus imóveis, depois de apurado o lucro líquido que o fundo teve. Os fundos são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos rendimentos aos seus cotistas de forma proporcional à quantidade de cotas de cada um. Igual comentei com vocês, os dividendos. Vamos supor, você tem 100 cotas do fundo, você vai receber aluguel proporcional ao tanto de cotas que você tem, também explicado na aula 1, que seria o conceito de ações. E chegamos mais um final de uma aula de como chegar ao milhão, os primeiros passos, né? Esse vídeo foi um pouquinho mais comprido do que o comum, porém eu expliquei para vocês mais os conceitos dos fundos, os tipos, para vocês entenderem meio por cima, assim, o básico que vocês precisam saber antes de investir no fundo imobiliário. Claro, futuramente eu vou estar ensinando a analisar, mas isso fica para um próximo vídeo. Se vocês quiserem, eu também posso trazer uma parte 2 de fundos imobiliários, com mais detalhes, coisas que eu não expliquei no vídeo de hoje, mas comentem aqui e deixa para mim poder dar uma olhada o que vocês sugerem para mim no próximo vídeo. Mas bem, vocês estão ficando experientes, viu? Já conseguiram saber o conceito de ações, agora fundo imobiliário, e até no final dessa aula vocês já vão ter uma boa experiência no mercado, até o final do curso. Vocês aí vão estar vivendo só de renda passiva, né? Só curtindo lá na praia. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que clique no gostei e ative o sininho para receber as notificações. E espero que estejam gostando desse mini curso que eu estou trazendo para vocês terem um conhecimento um pouco mais elevado no mercado e não entrar de forma errada. Mas então é isso, pessoal, e até a próxima!